Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje damos seguimento, então, à nossa leitura do Tao Te Ching. Como sempre digo, qualquer momento, quem queira entrar, assistir o primeiro capítulo na semana que vem, dá bem para acompanhar, porque nós estamos trabalhando com os capítulos individualmente. Então, ainda podem convidar amigos, ainda podem trazer aqueles que queiram. Uma oportunidade muito interessante de chegarmos mais perto de uma literatura oriental que é atemporal. Hoje nós estamos na metade do capítulo número 41. Eu prometo que não faço isso mais com vocês, mas o nosso tempo é limitado, temos 1 hora e é um capítulo enorme. Então nós paramos na semana passada bem na metade dele. Hoje vamos dar seguimento, lembrem, são 81 capítulos e nós estamos passando por uma série de conceitos que eu percebo que já estão ficando mais ou menos assimilados. Eu garanto que para vocês já está ficando mais fácil agora, que algumas coisas já foram vistas. Eu coloquei um pequeno glossário do que vamos ver hoje, porque lembrem, o taoísmo ele é expert em usar um mesmo conceito com definições diferentes. Hoje, por exemplo, ele vai trabalhar com a palavra limite. Em certos contextos é limite mesmo, no outro é limitação, ou seja, é pejorativo, é negativo, mas ele usa a mesma palavra. É quase que uma espécie de criptografia, para exigir que você se esforce, tenha mérito, porque senão você não continua, fica pelo meio do caminho. E a ideia é que realmente haja um esforço para entender. Eu me recordo que Helena Blavatsky, num livro chamado A Chave para a Teosofia, ela dizia que explicaria um pouco das ideias que ela tinha colocado no outro livro anterior, que era a doutrina secreta, mas um pouco, porque o mérito da compreensão também é mérito kármico. O que ela queria dizer com isso? Que o teu esforço para compreender, para refletir, para aprofundar os conceitos, também é um mérito que ninguém pode tirar de você. E se não o faz, realmente não vai penetrar. Na leitura de livros desse tipo, ninguém pode substituir a tua própria reflexão. Eu não poderia fazê-lo ainda que quisesse, e quero, mas não posso substituir o esforço de cada um de vocês. Então, nós estávamos no capítulo 41, ele fala então, nesse nosso próximo trecho, da grandeza e da pequenez, a grandeza sempre se referindo à grandeza espiritual e a pequenez como uma espécie de mediocridade, materialismo. Ele vai falar um pouco a respeito do efeito dos excessos de desejos, que criam um monte de necessidades artificiais e nos aprisionam, e o homem gasta toda a sua energia vital correndo atrás disso, e vai falar um pouco sobre o esforço por reconhecimento pessoal que absorve a energia da maior parte dos seres humanos. Fama, e o quanto essa fama tem esse aspecto cruel de ser ilusória. Com a mesma rapidez que ela é gerada, ela passa. Comentava com vocês numa semana dessas a respeito dos atores hollywoodianos quando saem da idade da fama, como são rapidamente esquecidos. Peguei apenas um exemplo. Em qualquer área poderíamos ver a mesma coisa. A fama que construímos hoje, ela é muito passageira, mas as pessoas acreditam nela. E normalmente sofrem muito quando a perdem. Acreditam que as pessoas realmente gostavam delas ou davam alguma importância e aquilo é volúvel, volátil, acho que seria a palavra mais certa, né? Passa com muita rapidez. E ele vai falar a respeito do conceito de maciez e força. Quanto as coisas, quando estão, segundo a lei da natureza, penetram em todos os ambientes, como a água. Lembrem que ele compara a espiritualidade à água, ele compara o Tao à água, que penetra em todos os espaços, é só uma questão de tempo, de paciência, e é muito difícil que alguma coisa que a água, lembrem do ditado, água mole e pedra dura, em determinado momento a água vai penetrar e vai abrir os seus espaços. Então ele fala dessa maciez das coisas que estão a favor das leis da natureza, que sempre dão um jeito de entrar em todos os lugares. Bom, então vamos. No nosso capítulo 41, ele vai dizer: eis porque um autor de sentenças diz: o claro Tao parece obscuro, o Tao do progresso parece retrógrado, o Tao plano parece rugoso, a vida suprema parece-se com um vale, a pureza suprema parece ser uma vergonha, a vida ampla parece insuficiente. Vejam, gente, o que ele está dizendo, aquilo que é grandioso, para quem tem expectativas materiais, parece pequeno, parece insignificante. Ou seja, nós vemos uma pessoa extremamente virtuosa, se é alguém que não tem visão, eu imagino se a gente visse um sábio. Eu, ao longo dessa minha vida de 53 anos, evidentemente isso não anda muito fácil hoje em dia, não
Eu tive a oportunidade, eu acho que nenhum de nós teve, de encontrar um sábio, sábio mesmo, buscadores da sabedoria, sim. Mas um sábio completo talvez parecesse uma pessoa humilde para a gente. Talvez parecesse até simplório. Vocês imaginam? Alguém que tivesse a posse da sabedoria plena, não um buscador da sabedoria, talvez parecesse uma pessoa desprovida de grandes atributos. Nós temos uma ideia da sabedoria associada à fantasia. Um sábio é o Superman, não teme nada a não ser kryptonita, cheio de superpoderes. E um sábio, ele tem poderes humanos. Ele é humilde, ele é justo, ele é nobre, ele é sincero. E mostra isso de forma conveniente quando isso é demandado, não se exibe. Se não há necessidade, ele não vai mostrar as suas virtudes à toa, não tem necessidade de autoafirmação. Para quem está esperando o Superman, podia ser que parecesse uma coisa muito sem graça. E é mais ou menos o que ele quer dizer. Bom, o tal, quando é magnífico, as pessoas olham e dizem, é só isso. É tão simples. Se eu disser para vocês que não existe beleza mais magnífica do que o nascer ou o pôr do sol, ele aconteceu hoje, alguém viu? Ninguém deu nem atenção. Se a gente tivesse a noção de que aquilo é a coisa mais bela do universo, talvez tivesse acordado mais cedo para assistir, se colocado numa posição onde isso fosse possível. Mas as coisas que são muito simples e parte da natureza, a gente tende a desvalorizar e criar uma mentalidade do fantástico. E é o que ele está querendo dizer, então. As coisas realmente fantásticas nos parecem extremamente simples. Vocês lembram que ele disse na semana passada que a primeira vez que alguém a primeira vez que enxergar o tal, aquele sábio iniciante, vai morrer de rir. E se não rir é porque não era o tal. Ou seja, primeira vez ele vai se surpreender de uma coisa tão grandiosa que estava presente o tempo todo e como ele não o percebeu que era isso. Como não chegou à conclusão que era só isso. Algo que sempre esteve presente na sua vida. A pureza suprema parece ser uma vergonha, ou seja, parece ser uma pessoa pequena, simplória. No entanto, ela é pura, não ingênua. A ingenuidade não é virtude, mas pura. Convive no meio de toda a poluição do mundo e não se deixa contaminar. Vocês devem conhecer a história do lótus branco, no meio de uma água parada, um lodo, e as suas pétalas se abrem acima dessas águas totalmente brancas. Então, a pureza pode parecer humildade, pode parecer até que se trata de algo simplório. A vida ampla parece insuficiente. A vida intensa parece secreta. A essência verdadeira parece incerta. Ou seja, tudo que é muito grande, como a gente não enxerga os limites, a gente vê como pequeno. Nós temos uma mania, traçar limites. E o que está dentro é meu, o que está fora é do outro. E evoluir consiste em ampliar os meus limites, para que mais coisa seja minha, entendeu? Então eu tenho que ampliar limites para que mais coisas estejam dentro do terreno que eu considero como meu. E do ponto de vista do taoísmo, a grandeza constitui exatamente diluir esses limites, e não em ampliá-los. E fundir-se de tal maneira que você e o todo sejam uma coisa só. E essa é uma das coisas que ele vai falar hoje, né? A ideia do limite e da limitação. O grande quadrado não tem ângulos. O grande instrumento tarda a ficar pronto. A grande modulação é inaudível. A grande imagem não tem contorno. Então imaginem um quadrado, que é uma das imagens mais recorrentes que se tem nas tradições, acerca dos veículos humanos. Os gregos chamavam de personalidade, persona, máscara, que é constituída de 4 elementos: corpo físico, energético, emocional e o mental, esse mental prático. Ele diz, quando essa personalidade é realmente grandiosa, é como se esse quadrado expandisse tanto que você não vê mais as linhas. Você vê um plano, como se fosse vazio. Uma pessoa que é muito grandiosa, você nunca vai perceber um momento em que ela queira que você veja isso. Ou em que ela queira que alguém reconheça isso. Ela é tão sutil que ela simplesmente quer ser, não quer parecer, não tem necessidade de afirmação. Daí que ele dizia que os sábios de antigamente, a única coisa que se sabe deles é que existiram. Tão sutis que a única coisa que a gente sabe é que eles estavam lá. Então, essa questão de perdermos a noção dos limites significa vencer o egoísmo. Os homens verdadeiramente grandes, aliás, lembram que eu falava para vocês quando Cícero fala da oratória, que ele diz, um orador bom, de fato, e um orador ruim. Qual é a diferença entre eles? O orador ruim, as pessoas saem de lá pensando nele. Como é bom, hein? Que cidadão sensacional.
orador bom, as pessoas saem de lá pensando em si mesmas. Percebem? Ele é um veículo e o todo fluiu através dele. O que pode haver maior do que o todo? Agora, se você percebe os limites dele, ele está fazendo uma propaganda da própria personalidade. E isso tem muito pouco a acrescentar a outros, porque a intenção não é acrescentar a outros. A intenção é mostrar o quanto ele é rico dentro dos limites da sua personalidade. Ele vai continuar, então, falando, a grande imagem não tem contorno. O tal não tem contornos. Uma coisa que eu acho bonito demais, gente, fazendo uma ponte aí, em Leonardo da Vinci, na pintura renascentista, quando você pega uma Mona Lisa, o que era a técnica do esfumato? Ele dizia, as coisas não têm limite, eu estou olhando para ela, não estou vendo limite nenhum. Por que a gente coloca linha para limitar as coisas? Nada tem linha. As coisas se dissolvem no meio como se ela fosse uma condensação temporária do meio. As coisas são o todo, temporariamente condensada. Quem vê as coisas não pode colocar linha. Procurem a Mona Lisa, ela não tem nenhum limite. Era como se surgisse do nada. Ela é uma condensação súbita, como se a qualquer momento ela fosse se diluir novamente. Não tem linhas. Por isso a gente olha e é uma coisa tão próxima da realidade. A realidade não está isolada, nós criamos esse isolamento. E vivemos em função dele, como se tivesse uma linha que separasse o que é meu e o que é teu. Daí nasce toda a violência do mundo, segundo a heresia da separatividade tibetana. A partir do momento que eu acho que o teu prejuízo pode ser lucro para mim, porque nós somos duas coisas e não uma. Então eu posso ganhar coisas e você perder. Se não há linhas, se alguém perde, tudo perde. Se alguém ganha, tudo ganha. Entendem essa ideia? É sutil, mas é a essência do tal. O tal é isso, não tem linha, não tem limite. É mais ou menos a ideia da pintura de Leonardo da Vinci. Eu coloquei aqui algumas frases, primeiro do próprio tradutor, que é o Wilhelm. Todas as virtudes, em sua plenitude, nada fazem para se destacar. E quanto mais plenas elas são, menos elas fazem para se destacar. Elas aparam o brilho, elas não desejam gerar separatividade, mas união. Essa frase bíblica, é de Mateus, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Hoje resolvi trazer algumas frases bíblicas para vocês verem como isso é universal e está também no Ocidente. Continuando, ainda no capítulo 41, restinho dele, ele vai dizer, oculto, o tal não tem nome. No entanto, é justamente o tal que prodigaliza e realiza. Você não sabe dizer de onde vem o universo, o tempo, o espaço, a vida, mas de algum lugar ele veio. Ele deve ter uma fonte oculta que em nenhum momento faz nada para se destacar. Falei para vocês a respeito do Bhagavad Gita, quando Krishna, fazendo o papel da divindade, diz, eu não me movo, mas tudo que se move, move-se através de mim. Ou seja, imagine que dentro de você tem uma centelha do divino, e a evolução é essa centelha preponderando sobre a forma, a essência preponderando sobre a aparência. Então não é o divino agindo através de você? Mas o divino mesmo, a essência, o tal, está fora do tempo, está fora do espaço. Ele não tem como se mover, não existe espaço. Mas o teu verdadeiro movimento é aquele que traz à tona a luz sobre a treva, que faz com que prepondere a tua essência sobre a tua aparência. Fora disso, você não saiu do lugar. Entendam isso, o verdadeiro movimento para o taoísmo é a reatação. Movimento é medido por passos em direção ao ideal. Se você não cresceu nada como ser humano, esquece, você não saiu do lugar. É um movimento ilusório, não existiu nem espaço nem tempo. Você não teve nenhum deslocamento. E quando se desloca, é o divino que se deslocou através de você. É o tal que se fez através de você. Eu coloquei mais uma vez aqui uma frase bíblica, João, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, eu trabalho porque o meu pai atua através de mim. É o cano de bambu, que o sopro entra e sai ar puro do outro lado. A luz entra e sai luz do outro lado. Se existem obstruções pessoais ou egoístas, lança a sombra do outro lado. Não esqueça, é uma equação aparentemente simples do taoísmo. Um objetivo, unidade, um inimigo, egoísmo. O resto tudo é ilusão. Se a gente lembrar disso, lembrou praticamente do Tao Te Ching todo. Um objetivo, unidade. Um inimigo, ilusão. Egoísmo, separatividade. E aí vamos para o nosso capítulo 42,
que é bem didático do ponto de vista dos números. Lembram que a gente já falou isso muitas vezes? O zero é o tal. É um vazio, ele não tem atributos. Ele gera a unidade, que é o grande demiurgo, o construtor, que ele chama de mãe de todas as coisas. Essa unidade vai se dividir, vai gerar a dualidade primordial, espírito e matéria. E essa dualidade primordial daí vai gerar a multiplicidade, que é o 3, é o 4, é o 5, são todos os números do universo. Quantos objetos nós temos nessa sala? Impensável imaginar uma coisa dessas. Porque você vai considerar a cadeira como objeto, mas as moléculas dela também não são? E os átomos? Porque a gente vai saber quantos objetos existem nessa sala. Você teria que definir o que é um objeto. Se você perceber, são infinitas os seres que deve haver nessa sala. Mas, na verdade, se você voltar, tudo é feito de espírito e matéria. E todo espírito e matéria vieram de uma unidade primordial. E essa unidade emanou do zero. Então, a realidade dessa sala seria a sua essência espiritual, que é um grande vazio. É mais ou menos o que ele vai dizer aqui. O tal gera o 1, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 todas as coisas. Ou seja, a pluralidade, a multiplicidade que vem do 3, espírito, matéria e forma, combinado de diferentes maneiras. Disse que tem uma ocasião em que Parmênides discute com alguns, digamos assim, não discípulos, mas pessoas da cidade de Eleia, onde disseram para ele: Parmênides, como é que você diz que a morte não existe? A morte é um fato, tem uma pessoa que morreu ali, veja só. E ele diz: não existe a morte, sabe por quê? Porque tudo aquilo que vive é feito de espírito, matéria e forma. Espírito não morre por definição. Matéria não morre, se transforma. Lembram? Isso é lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a forma também não se perde, volta para o mundo das ideias e depois encarna de novo. Como é que você vai matar um triângulo, um quadrado, ou a combinação dos dois? Se tudo é feito de espírito, matéria e forma e nenhum dos três morre, quem é que morre? Nós temos, na verdade, uma combinação de um punhado de matéria orgânica com uma forma X, que a gente diz: isso sou eu. Essa combinação se desfaz. É um casamento altamente sujeito ao divórcio, se desfaz. Aí a consciência se perde, porque ela se identificou com um evento passageiro. Mas a verdadeira morte não há. Então é mais ou menos essa ideia. Esse 3 gerou toda a multiplicidade. Tudo que você olhar é feito desses 3 ingredientes. Mas tudo depois vai voltar para a dualidade primordial, para a unidade primordial e para o vazio, que é uma ideia muito pitagórica também. Atrás de todas as coisas há escuridão, e elas tendem para a luz, e o fluxo das forças lhes dá harmonia. Percebam que isso tem muito a ver com aquela essência do taoísmo que eu falei agora para vocês. Escuridão e luz é símbolo de conhecimento e ignorância. A única coisa que está se movendo é a tua consciência sobre o desconhecido. O resto tudo é ilusório. Já que estávamos falando de Parmênides, vamos voltar um pouco para ele. Esse Parmênides enlouqueceu a cabeça dos gregos, vocês sabem. É um pré-socrático que o pessoal ficou, porque as ideias dele eram paradoxais do ponto de vista do senso comum. Eu já dei para vocês muitas vezes esse exemplo, mas sempre é válido, né? Como diz a Rede Globo, vale a pena ver de novo. Paga todas as luzes. Eu chego com uma lanterna, jogo em cima da Júlia. Aí a gente diz: momento 1, a Júlia chegou. A gente amplia o foco, pega a Isabela ali atrás. Momento 1, Júlia, momento 2, Isabela. Isso é verdade? Se a gente acendesse as luzes, não veria que elas estavam aí o tempo todo? Se o momento 1 e o momento 2 não foi uma ilusão provocada pelo foco da minha lanterna? O foco da minha lanterna, luz, é conhecimento. A escuridão é a ignorância. Diz que a única coisa que realmente desloca é o foco da tua lanterna, que é a tua consciência avançando sobre o desconhecido. O resto tudo é ilusão, tudo sempre esteve aí. Para onde as coisas iriam? De onde elas viriam? O universo é um eterno ser, nada vem nem nada vai. O que vem e vai é a nossa consciência. E a única variação que realmente existe. É o que ele quer dizer aqui, quando ele diz: as coisas, atrás de todas as coisas é a escuridão, ou seja, a ignorância, e elas avançam para a luz. Eu sempre uso isso, vocês sabem que a propaganda é a alma do negócio, eu não posso perder uma oportunidade dessa agora. Na verdade, quando as pessoas dizem: eu não gosto de filosofia, não estou interessado nisso, tá bom, mas você não vai escapar da filosofia. Pode escapar de uma instituição com esse nome, mas da filosofia não. Porque filosofia é amor à sabedoria. E o ser humano é sair da ignorância e ir para a sabedoria. E não tem jeito de você ir para a sabedoria se primeiro você não gosta dela. Porque queira ou não, você vai caminhar para as coisas que ama. Se eu amo a sabedoria, eu vou buscá-la. E amar a sabedoria é filosofia. Como é que você vai escapar disso?
Pode se esconder aqui, ali, acolá, mas uma hora ela te pega. Você vai ter que cumprir o destino dos homens. Vai ter que buscar a sabedoria em algum momento. Você pode prescindir da ajuda de outros filósofos, que vai te dificultar bastante, prescindir da experiência da humanidade, que também vai dar um trabalhinho, tentar começar do zero, mas se escapar de buscar sabedoria, esquece, meu caro, não vai dar. Porque disso se trata, a gente veio para isso. Então, atrás de todas as coisas existe uma escuridão, e as coisas avançam com essa luz, e isso é evolução. Olhem que bonito isso aqui que ele vai dizer. Aliás, esse capítulo é maravilhoso. Ele diz, o que os homens detestam é o abandono, a solidão, a insignificância. E mesmo assim, príncipes e reis escolhem estes termos para se descreverem. Nós nascemos, nos deram um nome, e isso ficou fixado na nossa consciência. Então eu sou a Lúcia Helena, não sou mais ninguém. Tudo que é mérito para a Lúcia Helena é meu. O que é mérito para o Pedro, para o João, não é meu. Eu estou dentro desse nome, eu sou essa personalidade. E para essa personalidade, o inferno é o anonimato. Que ninguém a conheça, que ninguém a reconheça, que ela não brilhe mais do que os demais, que ela não suba a montanha e as pessoas não fiquem olhando lá de baixo. Oh, como eu sou bom, é o inferno. Eles dizem, bom, exatamente isso que a humanidade inteira está adestrada para valorizar é o que os sábios desvalorizam. Porque eles percebem que isso é impossível. A personalidade é imortal. Ela é só uma célula de um grande corpo. Para que eu vou identificar só com a minha mão ao invés de com o corpo inteiro? Então é aquilo que eles primeiro abandonam, é aquilo que a gente mais busca. Lembrem o que eu comentava com vocês, e isso é um fato, não é uma invenção minha, que se fez uma pesquisa alguns anos atrás, na Universidade Americana, que eles pegaram 10 jovens de uma turma acadêmica e perguntaram, o que você prefere? Ganhar $5.000, sendo que os seus colegas vão ganhar 10, todos eles, ou você prefere ganhar só $3.000 e os seus amigos vão ganhar 2? Você sabe que as pessoas preferiram ganhar $3.000, mas serem o maioral? Você ganhar 10 e ser o pior de todos, ganhar 5, perdão, e ser o pior de todos, não vale a pena. É mais, mas é menos. Porque os seus amigos vão dizer, você ficou em último lugar, é terrível ficar em último lugar. Você está permanentemente competindo. O que a sociedade nos oferece? Destaque. Destaque significa você subiu e todo mundo ficou lá embaixo olhando, que maravilhoso. E se você não tem destaque, você não fez nada. Alguém tem que ter sido derrotado para que a tua vitória tenha sabor. Lembrem daquele exemplo que eu sempre dou também da corrida. Você participou de uma corrida, chegou para sua mãe, tirei em primeiro lugar. Que maravilha, meu filho. Quantos concorrentes tinha? 1.000. Eles tiraram em que lugar? Todos tiraram em primeiro lugar, chegou todo mundo junto. Mas então não tem graça. Que vitória mais sem graça? Ninguém foi derrotado. Não estou querendo dizer que a particularidade dessa mãe é um pensamento social. Se ninguém foi derrotado, a tua vitória, que graça tem? 1.000 pessoas, ganhou todo mundo? Diluiu-se o teu mérito nesse meio. Ganhar junto não é uma mentalidade corrente. Alguém tem que ser derrotado, alguém tem que ficar inferior, alguém tem que perder. Isso não tem graça. Vocês percebem que isso é a ódio à separatividade? Depois nós não somos justos, não somos fraternos, não somos honestos, não somos íntegros, e as pessoas acham, não sabem qual é a origem desse problema. Como vai dar para ser? Com a separatividade, como vai dar para exercer as virtudes humanas? Não vai dar. Sempre a melhor fatia tem que ser para mim. Isso não é honesto, não é justo, não é bondoso, nem é fraterno, nem nunca vai ser, nem aqui, nem na China, em tempo nenhum. Nunca foi, nem será. Sempre vai exigir que eu pegue a maior fatia. Vocês lembram aquele ditado popular que diz que quem parte, reparte, sempre fica com a melhor parte? Então eu vou trabalhar para ser eu que vou repartir, porque a melhor parte é minha, e isso é o êxito. Que virtude que cabe aí dentro? Não cabe nenhuma, não vai dar. Isso é basicamente o pensamento do Tao. Quando alguém vem me falar, por que nós não somos éticos? Eu penso, você tem tempo para ouvir todo o Tao Te Ching? Porque a essência dele é explicar isso. Vamos fazer uma campanha para todos sermos éticos. É bem intencionado, mas eu acho que não vai funcionar. Nunca vi campanha vencer o egoísmo de ninguém. Mas fazer com que as pessoas permanentemente sejam mais inclinadas à reflexão e um sentido de vida mais humano, disso se trata, é o que fazemos, isso é a filosofia. Permanentemente, todos os dias, uma reflexão que questione onde está o ser humano dentro de você. E caminhe nessa direção. Enquanto houver vida, esteja insistindo nessa mesma direção, que é a construção de si próprio. Porque as coisas ou são aumentadas
pela diminuição ou diminuídas pelo exagero. Isso é tão óbvio, parece uma frase sem pé nem cabeça, mas é óbvio. Imagine que você julgue que uma pessoa seja muito bonita. Você chega para ela e fala, nossa, como você é bonita. Ela diz, é mesmo, eu sou linda. Ela te pareceu mais ou menos bonita depois dessa exclamação? Obviamente. O exagero diminui, a humildade amplia. Isso é senso comum. Depois vocês me dizem que o Tao Te Ching é complicado. Isso é senso comum. Eu peguei, inclusive, mais um trecho bíblico para vocês que fala sobre isso. Pois todo que se exalta será humilhado, todo que humilha será exaltado. Isso é óbvio, isso é senso comum. Apenas colocado em umas palavras mais poéticas. Eu também ensino o que os outros ensinam. Os fortes não morrem de morte natural. Vocês ficam loucos com essas coisas do Tao, né? Força não é sinônimo de vontade, não é sinônimo de poder. Força é forçar a natureza, é empurrar o pêndulo, ele vai voltar em cima de você. Eu forço a natureza, eu rompo as suas leis naturais, eu gero aquilo que a Índia chama de um karma negativo. Esse pêndulo vai voltar em cima de mim. Ou seja, a minha vida não foi natural, tampouco a minha morte. Eu penetro na natureza respeitando as suas leis e caminhando junto com ela. A minha vida vai ser natural e a minha morte também. Ou seja, aqueles que impõem força sobre a vida vai impor força sobre eles. Aí vem a violência, que vem de violar leis. Querer algo que não é próprio da nossa personalidade, que não é próprio da nossa condição humana, querer desejos excessivos. Imaginem vocês, isso é uma coisa que a gente deveria assimilar em termos morais. Se eu vou a um determinado lugar onde cada um carrega a sua cadeira e eu não carrego a minha cadeira, alguém vai carregar duas por minha causa. Eu não deveria ficar confortável com a minha consciência. Eu deveria pensar, se alguém tem que se sacrificar, que seja eu. Isso é um pensamento moral, porque senão viola as leis da natureza. E esse violar vai trazer isso de volta sobre você. Com certeza. E ficará um jogo de violência que é ação e reação. Nós violamos as leis da natureza e às vezes sentimos a reação agressiva que vem como consequência disso em todos os acidentes naturais que nós temos presenciado no nosso momento histórico. Significa, saiu do Dharma, segundo a tradição indiana. Disso eu quero fazer o ponto de partida do meu ensinamento. Vejam que bonito isso, gente. Isso é Lao Tse, dizendo, olha, se vocês entenderem isso que está nesse capítulo, o resto vai ficar mais fácil. Disso eu quero fazer o ponto de partida do meu ensinamento. Não seja egoísta, não queira se engrandecer, porque isso não é sentido de vida para ninguém. Não viole as leis da natureza. Entendeu? Bom começo, vamos em frente. Quando um personagem do tamanho de Lao Tse diz alguma coisa, presta atenção, porque parece que ele soube viver. Querer aprender dos sábios é amar a sabedoria. Isso é filosofia. Esse cidadão, que ele disser, eu vou prestar atenção. Esse slide é só um comentário de tudo que falamos. A frase bíblica que eu coloquei para vocês, que é Lucas, não é? Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Exatamente a ideia do taoísmo. Capítulo 43. A coisa mais macia da terra vence a mais dura. O que não existe penetra até mesmo no que não tem frestas. Nisso se reconhece o valor da não-ação. São raros os que o conseguem na terra. Penetrar como a água. Ir abrindo espaço, porque você tem um recado a dar ao mundo. Vai ter que fazê-lo, porque senão você não viveu. Mas tente não violentar, tente entender as leis à tua volta e caminhar junto com elas. Entender a lei da psique de uma pessoa que está diante de você para pegar o ponto de menor resistência. Não vá derrubando muros, não vá demolindo o mundo. Vá tentando pegar o ponto de menor resistência. Todo o ser manifestado, lembrem da história do tetraedro, bem pitagórica, um ponto para poder entrar no universo espacial tem que ter pelo menos 3 pontos de apoio. A menor figura espacial que existe é o tetraedro. É uma pirâmide de base triangular, ou seja, tem que ter 3 pontos para se manifestar. Esses 3 pontos são vontade, amor e inteligência, que o espiritual usou para se manifestar, eles estão dentro de nós. Então você tem vontade, amor e inteligência, usa. Vontade, eu tenho um recado a dar ao mundo e vou dar. Amor, vou encontrar a maneira de não agredir as coisas. Inteligência, vou encontrar o ponto de menor resistência e assim vou caminhando com o mínimo dano. Mas vou dar o meu recado ao mundo. De maneira macia, para quem estuda artes marciais sabe disso. As mais eficientes são exatamente aquelas que pegam um ponto de menor resistência, que não confrontam,
É como uma pessoa chegar para você e dizer, quando estudamos oratória, aprendemos isso. Eu penso assim. Você não vai dizer, você está errado. Isso é de tal jeito. Não, talvez você tenha razão, mas quem sabe, além disso que você está falando, você olhasse mais esse, aquele ponto, mas não estou questionando o que você está dizendo. Você vai ver que a reação é muito diferente. Por que você vai confrontar? E nós constantemente fazemos isso. Sabe por quê? Porque não queremos a verdade. Queremos afirmar a nossa personalidade sobre a do outro. A razão do confronto é essa. Porque eficiência nega o confronto, mas a vaidade não, a vaidade gosta. Então, a maneira mais eficiente de marcar presença, a maciez, a suavidade, a inteligência. O que não existe, ou seja, que não tem corpo material, penetra até mesmo no que não tem frestas. Nisso se reconhece o valor da não ação. A ação que não é marcada por desejos, é a não ação, é a reta ação. São raros os que os conseguem na Terra. Devem ser raríssimos mesmo, ao longo da história da humanidade. Eu peguei para vocês um exemplo que é do Ramayana. Tem um determinado personagem, vocês já ouviram falar do Ramayana, que eu vivo falando, é um épico indiano, um dos maiores, junto com o Mahabharata. Tem um sábio que era o rei da floresta, se chamava Gurra, e ele falava a linguagem da natureza, dos animais, dos elementos. Aí, em um determinado momento, ele estava conversando com outro personagem e ele diz, nunca na minha vida o oceano me falou de ter conhecido uma haste de grama. Sabe por quê? Quando o vento vem, a tempestade vem, ela se dobra, então não é arrastada e não chega lá. Agora, as plantas rijas, as plantas duras, ele conhece todas, porque os rios levam para lá. O vento arranca, joga nos rios e os rios entregam para ele. Agora, aquilo que sabe fluir com o vento, ele nunca viu. Aquilo que sabe dançar com o vento e a tempestade, ele nunca conheceu. Ou seja, sabe se integrar com as leis da natureza e fluir junto com elas. Sabe usar as formas inteligentemente. Ele nunca conheceu nenhum. Eu acho muito bonita essa passagem. E acho mais bonita ainda essa outra passagem que eu trouxe para vocês. Eu achei esse desenho que representa um momento de um épico, outro épico indiano, que é o Mahabharata, que conta a história de um sábio chamado Yudhishthira. Ele e seus 4 irmãos representam dentro do Bhagavad Gita os Pandavas, que são um símbolo das virtudes humanas. Junto com a sua esposa, Draupadi, eles resolvem em um determinado momento que eles vão abandonar todas as coisas terrestres e vão embora para o céu de Indra. Vão buscar a espiritualidade. Só que eles começam a caminhar e no meio do caminho, um por um, vão caindo, cada um pelos seus defeitos. Draupadi cai porque amava mais Arjuna, que era um dos príncipes, do que os outros. Arjuna cai porque tinha muita autoafirmação, confiava demais em si mesmo. Bhima cai porque confiava muito na própria força física. Nakula e Saradeva, que eram 2 príncipes gêmeos, um porque confiava muito na sua beleza, outro porque confiava na sua inteligência. Todos por algum tipo de vaidade vão caindo. E só fica Yudhishthira, que era um príncipe, que era a representação do homem mais sábio. Só que Yudhishthira tinha um cachorro. Um cachorrinho muito do simplesinho, aquilo que a gente chamaria de vira-lata. E esse cachorro não cai, e chega com ele até as portas do céu de Indra. Aí aparece o deus Indra num carro e diz, vamos embora, que você mostrou virtude suficiente para entrar no meu céu. Aí o príncipe sábio vai entrando no carro de Indra, e levando seu cachorro, claro. Aí Indra diz, você está louco, você é um cachorro de párias, um cachorro sem raça, um cachorro magricelo, você acha que vai entrar no meu céu um cachorro desse? Não, entra você, o cachorro não. Aí o Yudhishthira diz, olha, esse cão resistiu mais do que todos os meus irmãos. Não me abandonou nem na fome, nem no frio, nem na noite, nem no dia. Ele é meu leal amigo. Se eu tiver que abrir mão dele para entrar no céu, eu abro mão do céu, dele não. Você sabe o que é abrir mão de um céu divino, aquilo que a gente concebe na tradição ocidental como um paraíso, um nirvana, sei lá, por causa de um cachorro? Aí Indra diz, você é o mais virtuoso dos homens. E o cachorro se transforma, era o próprio Dharma, era o Deus da lei. Se você abrisse mão de um cachorro, se você abrisse mão da justiça, da lealdade, da fraternidade que está associada a esse cachorro, pelo céu, você não era digno dele. Tem que ter uma ausência de desejos tão grande que nada seja superior à justiça, à fraternidade, à lealdade para você. Ainda que seja um cachorro vira-lata diante do céu, ele é mais importante, eu não abro mão. Eu tenho que abrir mão dele? Não, não abro. Por nada eu abro mão das minhas próprias virtudes, da minha própria natureza.
Eu acho isso muito bonito porque isso, embora pareça para a gente distante, é uma representação mítica do que é a ação sem desejos, a não ação, a reta ação. Eu ajo o tempo todo, mas a minha ação coincide com a lei do universo. Isso é a intenção. Lembrem, distante, mas tem que ser um referencial para nós, porque senão não se alcança. Um referencial, ainda que distante, tem que estar sempre à tua vista. Porque senão você não caminha para ele. Como vai saber em que direção vai dar os seus passos? Não se perde de vista um ideal. Esse seria, então, uma imagem que eu acho muito bonita do que é a retação. Continuando, vamos lá, para o nosso capítulo 44. A fama ou a pessoa? O que nos atrai mais? A pessoa ou a fortuna? O que é mais precioso? Ele aqui está tão autoexplicativo que não precisava nem falar nada, né? Ganhar ou perder? O que é pior? Já perceberam que às vezes quando estamos agindo para aumentar o nosso egoísmo, para aumentar a nossa vaidade, para aumentar a nossa injustiça, se você ganhar é a pior coisa que pode acontecer? Porque afirma esse defeito? Mas quando nós perdemos, não pensamos isso. Achamos horrível. Mas depois, às vezes, olhando em perspectiva, percebemos que se eu tivesse ganho ali, não teria chance. Eu teria enveredado por essa direção que ninguém me tiraria mais. Se eu era uma pessoa orgulhosa, egoísta, que em geral todos nós somos em boa medida, e a vida afirma isso, você está perdido. Então, às vezes, o que nos parece uma vitória, na verdade, é uma derrota. Que te afirmou numa direção que você não deveria estar. Tem uma passagem da tradição indiana que diz, cuidado com as suas orações, por exemplo. Cuidado com o que você pede. O que você pedir com muito fervor, sabe o que pode acontecer de terrível? Você ser atendido. E às vezes é a pior coisa que pode acontecer. Você não sabe o que está pedindo. Então, talvez o prudente seria pedir o que seja melhor para mim como ser humano. Aí você está seguro, mas eu não sei o que é. Lembre dos incas em batalha, que seja vitorioso aquele que estiver a favor da justiça, não necessariamente eu. Você não imagina o significado de pedir uma coisa dessa em guerra? Se perder é a morte, mas ainda assim eu não quero ganhar como injusto, porque isso vai afirmar a minha injustiça. Isso não é vitória. Percebam como isso permeia tantas tradições em todos os tempos históricos. E como nós, tão tecnológicos, perdemos isso. Avançamos muito num campo e no outro ficamos paralisados. Mas agora, quem se apega às outras coisas, consome forçosamente as grandes coisas. Quem coleciona coisas, perde por força as coisas importantes. Quem é autossuficiente não passa vergonha. Quem sabe estabelecer limites não corre perigo e dura eternamente. Lembrem, o sistema humano é um sistema fechado de energia X. É dificílimo e consome uma energia muito grande você parar o filme e começar a pensar, até agora, o que eu fiz de humano? Qual foi a minha motivação legítima, que não era para projetar a minha personalidade? Qual foi a motivação que eu tive, que não queria mostrar para a minha mão esquerda o quanto a mão direita é grande? Qual foi a real ação humana que eu tive até agora? Quase nenhuma. Tá bom, veja, contemple, destaque aquilo que tem valor, proponha-se a achar soluções para aquilo que está complicado. Veja, encontre o que é real dentro de você, inteleger, escolher dentre daquilo que você não é, escolher quem é você. Nós abrimos mão das grandes coisas pelas pequenas. Então, pensamos todo tipo de disparate e bobagem, ainda quando nos propomos a pensar no futuro. Isso eu adoro falar naquele meu curso de planejamento do tempo, que é o planejamento do ano novo. Quem é que pensa em alguma coisa de valor nessa hora? Alguma coisa de valor que diante da morte poderia te deixar consciente, poderia dar um sentido para a tua vida? Não, o que eu vou fazer, o que eu vou ter, para onde eu vou e o que eu vou ser. Não, você já pôs, fala a verdade, vocês já puseram isso na lista de ano novo de vocês? Você é menos egoísta? Não, mas isso é a única realidade, porque diante da morte é só o que fica. O resto, puf, se dilui. Porque o contraste gera consciência. O grande contraste entre vida e morte dilui quase tudo que temos. E o que não dilui? É bom a gente pensar de vez em quando. Trazer a morte como companheira, como dizia Marco Aurélio, para ver o que tem de real aí, deve ser muito pouco, mas é importante que a gente veja. Quem é autossuficiente significa que depende menos das circunstâncias e mais de si mesmo. Eu fui fiel a mim mesmo, ninguém gostou, eu não tive fama, ninguém me reconheceu, eu estou em paz. Eu durmo o sono dos justos. Eu sou autossuficiente no sentido de que eu dependo de ser, e não necessariamente da opinião das pessoas. E aí Confúcio deita e rola nesse assunto. Né?
Uma passagem conhecidíssima de Confúcio, que um discípulo chega para ele e diz: mestre, um homem que todos nesse povoado gostam dele, o que o senhor diria dele? Não diria nada. Um homem que todos nesse povoado detestam, o que o senhor diria? Não diria nada. Então, como é que o senhor poderia estabelecer uma opinião sobre um homem? Se todas as pessoas boas gostassem e todas as pessoas más não gostassem, aí sim, porque estariam julgando sobre o aspecto da virtude. Quem julga sobre o aspecto da virtude? Se ninguém julga, julgue você e fique em paz. Isso é autossuficiência. Eu coincidi com a minha condição humana, de ser pegada de um ser humano. Ninguém reconheceu, bom, tá bem, perderam a oportunidade. Mas que eu estou em paz, estou. Ah, eu poderia ter feito melhor. Talvez, mas você foi o limite das suas possibilidades como ser humano. Quem faz o seu melhor, faz tudo o que pode ser esperado dele. Isso é Helena Blavatsky. Eu fiz o meu melhor, foi o limite das minhas possibilidades humanas. Em paz, sono dos justos. Mas amanhã eu vou fazer melhor um pouco. Bem, é isso. Essa autossuficiência de estar quites com a própria consciência. Isso é o que ele diz que tem maior valor. E deveríamos gastar a nossa energia aí, pelo menos grande parte dela. Quem sabe estabelecer limites não corre perigo e dura eternamente. Engraçado, né? Ainda há pouco ele estava falando de não ter limites, que era o quadrado, agora ele diz para ter limites. A mesma palavra, é assim mesmo. Limites do ponto de vista dos desejos. Eu preciso disso para ser um ser humano melhor. Daquilo eu não preciso. E se eu começar a colocar muita carga de energia em cima daquilo, daqui a pouco eu vou gerar um vício. Tudo que é supérfluo é vicioso. Eu preciso muito que você pense que eu sou boa. Olha, se você não pensar, eu estou perdida. Porque eu vou gerar um vício em relação a isso, e se não tiver, eu vou sofrer. Tudo que é supérfluo é vicioso. Então, cuidado para estabelecer limites nos seus desejos, porque a gente cria bolhas de sabão. Lembram que ele fala da linguagem? Aliás, muitos sábios falam disso. Que a linguagem vai se empobrecendo e colocando nome em coisas que não existem. E daqui a pouco você acredita que elas existem. São bolhas de sabão. Coloca uma energia enorme em cima de desejos que quando você tem... Ah, era isso? Ninguém me conhece. Plim! Eu sou uma fada. Faço todo mundo te conhecer. O que foi que você ganhou com isso? Já pensaram? Você sai na rua famoso, todo mundo correndo atrás de você, e você é o mesmo que é hoje. Uma vergonha danada das pessoas estarem pensando isso de mim, sendo que eu não sou. Sem ter nada para dar para elas e elas esperando alguma coisa. O que eu ganhei com isso? O quê? Percebem que a gente tem desejos de coisas que são bolas de sabão. Me lembra muito aqueles cachorrinhos do interior que correm atrás da roda do carro. E quando o carro para, eles ficam sem saber o que fazer com a roda. É mais ou menos isso. Se o carro para, o que a gente vai fazer com esse pneu? O quê? É duro demais para morder, embora o meu já tenha tentado, mas é duro. Vocês nunca tiveram um Golden, vocês não sabem o que eu estou falando. Ele morde pneus. Mas você não sabe o que fazer com aquilo, não tem sentido para aquilo na vida. Eu coloquei aqui a ideia do mito egípcio, do peso do coração do morto, que é mais ou menos essa ideia. Vocês já devem ter visto a balança, onde de um lado se coloca o coração do morto, e isso é livro dos mortos egípcios. Famosa, uma cena muito famosa. De um lado o coração e do outro lado a pluma de Maat, que é a deusa da justiça, que representa a justiça. Se o teu coração pesa mais do que uma pluma, você volta para o mundo. Se ele pesa menos, você vai ao Amente, que é a terra de Amon. O que pode ter dentro de um coração para que ele pese menos do que uma pluma? Se ele ama coisas materiais, pesa as pampas. Se ele ama a justiça, a fraternidade, não tem peso. Aí ele vai para o mundo onde essas coisas reinam. Sabe o que esse mito está querendo dizer? Que é o teu coração que aponta para onde você vai. Isso é a base da doutrina da reencarnação segundo o Egito. Por que volta ao mundo? Porque tudo que você ama está lá. Você iria para onde? Que tédio ir para um mundo onde reinam as coisas espirituais se eu não amo nenhuma delas. Então eu vou para onde aponta o meu coração. Portanto, requintar o nosso paladar e aprender a amar coisas que são reais. Em alguma medida, colocar as coisas reais dentro da lista das coisas que mais amamos. 10 coisas que eu mais amo, são o quê? Ah, eu amo fulana. Tá bom, mas o que em fulana ou fulano? Eu amo as virtudes que se manifestam através dele? Não, eu amo um corpo físico. Olha que o corpo físico muda. Passa, se transforma, tanto no plano físico quanto no psíquico. E isso vai distanciando as relações quando elas não têm algo mais. O que eu mais amo? Essa é uma reflexão importante para colocar naquela nossa listinha do diário que Pitágoras recomendava se fazia todos os dias. Dá uma olhada nos nossos amores. 45 e último. Hoje estamos bem adiantados ou o relógio parou?
Não, estamos adiantados, vejam que maravilha. Uma grande realização parece necessariamente insuficiente, mas seu efeito será infinito. Uma grande abundância parece uma torrente, mas seu efeito será inesgotável. Percebe que ele está falando a mesma coisa? Aquilo que é grande, como a gente não vê os limites, acha que é pequeno. Porque para eu achar que uma coisa é grande, você quer me dizer, fulano tem não sei quantos milhões de dólares. Eu tenho uma noção dentro da minha cabeça do que é milhões de dólares. Eu sei o que é mais, o que é menos, eu estou vendo os limites, então eu acho grande. Se eu não vejo os limites, eu acho que não é nada. Uma coisa que é o todo, uma sabedoria que é total. Conhece tudo aquilo que um ser humano pode conhecer. Não estou vendo o limite, então ele não tem nada. A mente da gente não concebe coisas que não sejam limitadas. Aí compara uma com a outra, é a revista Forbes. Fulano é a maior fortuna do mundo. Ah, então eu sei, ele é muito rico. Porque tem o segundo lugar, tem o terceiro lugar. Eu estou comparando, estou vendo os limites. Não tem limites. Eu não sei se é grande ou pequeno, e normalmente eu acho que não é nada. Eu não concebo uma pessoa que é muito sábia, mas que é muito rica, eu concebo. Muito conhecida, muito famosa. Porque eu vejo limites. E a mente não trabalha sem limites. É próprio dela. Ela precisa adjetivar, ela precisa limitar, mas nós teríamos que ter uma percepção que estivesse acima dela. Que sentisse que a bondade de alguém, a justiça de alguém é maior do que qualquer coisa que a gente possa mensurar. E pudesse dar um valor a isso, não só um preço. Porque quando você só conhece o quantitativo, você não dá valor às coisas, você dá preço. Um preço físico ou psíquico, mas ainda é preço. Estabelecido através de um sistema monetário comparativo, mais concreto ou mais sutil. Mas você não sabe o valor das coisas. Uma grande retidão deve parecer tortuosa, um grande talento deve parecer uma tolice. A grande eloquência parece muda, ou seja, eu toco o coração de alguém, ela não é tão boa de oratória. Ninguém chorou, ninguém se emocionou, ninguém a contratou para fazer uma palestra para um auditório de 5.000 pessoas, mas uma pessoa se sentiu tocada a pensar sobre si mesma. Isso deveria ser grande. Qual o critério que nós temos para isso, para julgar, a menos que tenha tocado a nós mesmos? Se toca o teu coração, você vai saber, isso realmente foi importante. Se não, vamos julgar pelo quantitativo. Quantas vezes achamos que uma pessoa fala bem só por retórica? E não por oratória, realmente, de oratio, de aquela palavra que toca a alma de quem ouve, que é a mesma raiz etimológica de oração. Quantas vezes podemos julgar alguém assim? A menos que nos tenha tocado. O movimento elimina o frio, a quietude supera o calor. Pureza e quietude são padrão de medida do mundo. Percebe que coisa interessante isso? O que você deve fazer? Toda vez que somos ignorantes, rotulamos. Então, uma pessoa sábia deve ficar quietinha, ou deve se mexer muito. Não. Se está frio, ela deve se mexer muito, porque esquenta. Se está quente, ela deve ficar quieta, porque esfria. O que ela vai fazer? O necessário, segundo a lei. Você não pode rotular o que um sábio vai fazer. A lei da necessidade vai dizer o que ele vai fazer. Ele pode estar muito agitado. Se tiver um frio danado, seria estúpido ficar parado. Ele pode estar quietinho. Se tiver um calor horroroso, é estúpido ficar se mexendo. E ele vai sempre seguir o caminho de maior inteligência e de menor resistência, segundo a lei do universo. Mas não dá para você rotular o que ele vai fazer. Não dá para você dizer, um sábio nunca seria duro com alguém. Olha que seria. Se isso é a única forma de trazer essa pessoa à luz, ele seria. Porque ele não está preocupado da pessoa gostar dele, mas dela crescer, senão ele seria um demagogo. A um sábio nunca será de tal jeito. Olha, dependendo da circunstância, talvez seja. Não rotule. Quantas vezes já me perguntaram, o que eu faço para saber se uma pessoa é sábia? Não sei, ué. Não tem como definir, porque se você define, você já limitou. Eu teria que conhecer o Dharma para saber se ele está dançando conforme a música. Como diz aquele grande filósofo do século passado, Sirihan, um sábio, ele executa uma contradança com Deus. Deus avança, ele retrocede. Como numa dança. Deus retrocede, ele avança. Ele pega o passo de Deus e contracena. Quando é que você vai saber se Deus está avançando ou retrocedendo? A menos que você também esteja dançando com Deus. Então não dá para rotular a ação de um sábio. Eu acho isso belíssimo, gente. Vocês percebem que quebra os nossos padrões, porque a gente quer tudo rotulado, dá menos trabalho, a gente não pensa. Então quem faz isso é sábio. Olha, que vai ter gente que vai pegar isso, vai fazer para enganar você. Que é tão fácil, é só executar o script.
E a sabedoria não é uma questão propriamente do que se está fazendo, mas do espírito com que se faz. Você tem espírito para poder avaliar? Quanto mais dentro, mais fora. Eu vou saber avaliar fora se eu estou muito dentro de mim. Senão, não tem critério. Aí somos um joguete na mão de todo tipo de manipulação. Porque queremos fatos para julgar as coisas. Eu já tive pessoas de chegarem para mim e dizer, uma pessoa intelectual dependendo da quantidade de livros que leu. E eu já tive a oportunidade, vocês também já devem ter tido, de conhecer pessoas que talvez tivesse sido melhor para elas terem lido a metade dos livros que leram. Porque a confusão seria menor. Ou não? Vocês nunca passaram por isso? Cuidado com o quantitativo. Nós somos viciados nisso. – 46. Quando tal reina sobre a terra, usamos cavalos de corrida para puxar esterco. Quando tal se perdeu na terra, criamos cavalos de guerra nos pastos verdes. Não há pecado maior do que ter muitos desejos. Não há desgraça maior do que ser insaciável. Não há falta maior do que querer possuir. Por isso, a suficiência da suficiência é a suficiência que dura. É muita suficiência, né? Ou seja, basta, eu não preciso mais do que isso, eu nem quero. Porque se você dá vazão a desejos desmesurados, você começa a violentar a natureza. E ao violentar a natureza, começamos a violentar a minha natureza e a natureza das coisas com que eu lido. Então o cavalo já não puxa mais o arado, ele vai para a guerra. E fere outros cavalos, outros homens, fere a vida. Por quê? Porque eu desejei demais? Ou alguém desejou demais e eu tive que me defender? Algum desejo excedeu a necessidade e fez com que as coisas entrassem em atrito. Pense num quebra-cabeça. Vocês já perceberam que eu devo ser meio traumatizada com esses quebra-cabeças, porque na verdade eu já ganhei uma vez que me deixou louco e nunca consegui montar. Que tem milhares de peças, 5.000, e você fica desesperado com aquilo. Imagina você que uma pecinha daquele quebra-cabeça resolveu exceder a sua forma, ficar grandona, não encaixa. Ela vai ter que bater nas outras, para as outras encolherem e ela entrar no jogo. Ela começa a praticar violência quando ela excede a sua própria natureza. Não encaixa, não harmoniza. Aí tem que violentar os outros para os outros encolherem para ela caber. É evidente, é uma questão matemática. Quando as coisas não respeitam o limite da sua própria natureza, tornam-se violentas. E desequilibram o universo. Vocês acham que na nossa natureza, quem é que não está respeitando os limites? Os vegetais, os animais ou são os homens? Só os homens. Os homens não estão encontrando o seu lugar, só estão encontrando alguma coisa. Quando a natureza se comporta de uma forma anômala, é manchete de jornal. Teve um tsunami, não sei onde, todo mundo para ver. Porque normalmente ela não faz isso. Agora, um homem se comportar de maneira anômala é manchete de jornal? Às vezes o contrário é que é, porque é tão raro. Achou uma carteira de dinheiro e devolveu para o dono. Isso não era virtude, isso é o que ele devia fazer. Mas é tão raro que vira manchete. Ou seja, não é o homem ser homem que é a regra. É ele se comportar de forma violenta e animalizante. Então ninguém nem fala. E quando ele é humano, é manchete de jornal, que é raro. A natureza faz o contrário. Então a peça que não está encaixando no quebra-cabeça do universo somos nós mesmos. Que excedemos os limites da nossa natureza. Deu para vocês entenderem esse monte de suficiência? Encontrar a sua própria natureza. Isso é eternidade. É o que ele está querendo dizer. Excesso de desejos leva ao conflito dentro e fora e ao sofrimento, à violência. Bom, e hoje é o nosso limite, para vocês verem como hoje estamos com uma performance invejável. Na semana que vem, então, seguiremos a partir daí. Estamos nos encaminhando já para o último terço do nosso Tao Te Ching. E eu espero que esteja sendo para vocês uma experiência enriquecedora. Estamos já com uma boa quantidade de capítulos no YouTube. Lembrem, o nosso canal da Nova Acrópole no YouTube é a nossa forma mais eficiente de propaganda. Ajuda a levar pessoas para conhecerem nosso trabalho. Então eu peço a vocês que nos ajudem a divulgar isso. Uma pessoa para quem vocês compartilhem isso, ajuda bastante. E é isso, agradeço muito a presença de vocês e semana que vem estaremos aqui novamente. Obrigada.